graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estão todos alegres, estão todos renovados, fortalecidos nessa manhã. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler, na verdade, o capítulo todo de 1 Samuel. É um pouco extensa a leitura, mas Deus vai nos dar graça para compreendermos aquilo que Ele está falando conosco essa manhã. Amém? 1 Samuel, capítulo 8, verso 1, diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as palavras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Verso 10. Referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá uns por capitão de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomarás vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações, para que também, como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Verso 22. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar mais uma vez.
Pai, nós mais uma vez rendemos o nosso coração diante da Tua palavra, a Tua palavra que é como diz a Tua palavra diz, é uma faca de dois gumes, cortante. Senhor, essa manhã possa falar conosco através desse texto, que o Teu Espírito essa manhã tenha liberdade para falar conosco, que eu não seja um empecilho para aquilo que o Senhor quer dizer ao Teu povo essa manhã. E que tudo essa manhã seja feito para a glória do Teu nome, tudo dito para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. A gente tem uma prática, eu e a minha esposa, na verdade a gente tem um chamado para trabalhar com famílias, com casais e com pais. E durante essa nossa caminhada de pouco mais de 20 anos na fé, a gente já teve o privilégio e a honra de ajudar alguns casais, alguns pais. A minha esposa é uma expert no assunto pais e filhos. Ela é 100 vezes melhor do que eu. Ela entende mais os nossos filhos, ela sabe, tem algo de especial nela com relação a isso. Eu fico bem atrás nesse quesito. Mas a gente, como o nosso ministério, a gente está sempre junto, 90% do nosso tempo a gente está junto. E eu aprendo também muitas coisas para me praticar como pai. E a gente já teve diversas oportunidades de falar com crentes, pais, homens e mulheres piedosos, que têm filhos na fase adulta, desviados do caminho do Senhor. Filhos que, por algum motivo, abandonaram a fé. E foi uma prática muito constante no nosso aconselhamento. Quando isso acontece, a gente começa a fazer uma busca na vida dos pais para saber aonde foi que eles erraram, para que essa situação se instalasse no seu lar, na sua família. E a gente deixa muitas vezes os filhos, nós estamos falando em filhos adultos, filhos jovens que já têm uma condição de tomar uma decisão, que já sabe o que é certo e o que é errado, e que por algum motivo não quer mais saber de Deus, como a pastora falou aqui, uma criança dizendo, eu não quero Deus. E a gente vê, isso é um motivo de frustração de muitos pais. Talvez você que está aqui nessa manhã, você viva isso, você seja uma pessoa piedosa, você seja uma pessoa temente a Deus, um pai, uma mãe, e você está aqui, seu filho ou sua filha não está aqui, você sabe que está fazendo coisas erradas, esse teu filho, ele se desviou do caminho do Senhor, ele de alguma forma, ele se decepcionou com a igreja, com você, com a sua criação, e hoje ele não quer saber de Deus, e você está aí com o seu coração apertado, porque você gostaria que seu filho estivesse próximo de você, estivesse envolvido na igreja, e ele não está. E quando essa situação chegava para a gente via rapidamente essa situação e começava a investigar a vida do casal, para saber aonde foi que eles falharam, para que seus filhos chegassem a esse ponto. E geralmente a gente encontra sim, falha nos pais, todos nós falhamos como pais, e a gente usa muitas vezes isso como justificativa, mas a pergunta que eu queria fazer para você essa manhã, será que a atitude dos nossos filhos, eles diz respeito a nós? Filhos que já sabem o que é certo e o que é errado, filhos de maior, filhos que estão junto conosco e às vezes não estão junto conosco, mas que não querem saber nada com isso. Será que de quem é a responsabilidade? Quem responderá por isso? A Bíblia é cheia de ensinamentos para nós, como maridos, como pais, como cuidar da nossa família. A Bíblia nos ensina, mas a Bíblia também traz responsabilidade para os filhos. Os pais têm responsabilidade, mas os filhos também precisam assumir as suas responsabilidades. E nós vivemos em um tempo em que há uma transferência de responsabilidade, onde as pessoas não assumem as suas ações, as suas escolhas, e a gente cai naquele lema do vitimismo.
Você está ali, né? Porque você foi rejeitado pelo seu pai, porque seu pai e sua mãe estão no segundo casamento, porque você não concorda com aquilo que seu... Então você se torna uma vítima. E aquilo que nós vivemos hoje na sociedade está sendo transferido para a nossa vida espiritual e muitas vezes para dentro da igreja. Mas o que a Bíblia fala conosco acerca das nossas responsabilidades como pai? A Bíblia nos ensina claramente, em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, pela fé, todos nós declaramos essa palavra, nós nos apegamos a essa promessa e dizemos, glória a Deus, a palavra de Deus está dizendo isso, e a gente começa a ensinar nossos filhos, e a gente espera que no tempo certo eles vão frutificar, porque há uma promessa sobre a nossa vida. O próprio Deus diz que se nós ensinarmos os nossos filhos o caminho que devem andar, eles não vão se desviar dele. Mas a pergunta para você, e que eu já fiz para mim, é que, e se essa promessa não se cumprir nas nossas vidas? O que nós devemos fazer? E eu lendo a minha Bíblia, eu comecei a prestar atenção e estudar um pouco sobre a vida de um homem que foi um dos maiores homens que existiram na Bíblia, no Antigo Testamento. Samuel. Samuel foi um homem de Deus. Samuel era um líder. Samuel, ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz. E quando eu me deparei com esse texto, que os filhos dele não corresponderam, eu também, como fazia no aconselhamento, eu fui atrás de achar um problema na vida de Samuel que justificasse os seus filhos ser pessoas que não temem a Deus, ser pessoas que profanaram a fé, o reino de Deus, agiram de forma errada, mesmo tendo a referência de um homem de Deus em casa. Mas a Bíblia, ela não fala nada que possa desabonar, ou então que manche a biografia de Samuel. Samuel foi um homem que foi gerado em oração. A mãe de Samuel, Ana, orou. Deus deu Samuel a Ana. Ana consagrou Samuel a Deus. Samuel passou a viver no templo quando era criança. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus através do profeta Eli. Deus falava com ele e ele não sabia quem estava falando. Eli disse assim, olha, quando Deus falar contigo, responde, eis-me aqui. E ele falou, eis-me aqui. E a Bíblia vai nos dizer, a partir do capítulo 1 de 1 Samuel, que Samuel passa a ser um oráculo de Deus. Samuel passa a ser a voz de Deus. Samuel passa a ser admirado por toda a nação de Israel, porque eles reconhecem Deus na vida de Samuel. Samuel foi gerado num tempo onde a voz de Deus não falava, não existia. A Bíblia diz que não havia manifestações, não havia voz de Deus. A igreja daquele tempo, o povo de Deus estava em crise, porque os filhos de Eli faziam o que era errado diante do Senhor. Eli não teve pulso para falar com seus filhos, então Deus destituiu a casa de Eli, e naquele vácuo espiritual que houve em Israel, Deus levanta Samuel para falar através de Samuel com o seu povo. Então ele é uma referência de homem de Deus, e a Bíblia, pode ser que ele tenha falhado em algum momento da sua vida, mas a Bíblia não diz isso. Nós sabemos que ele não é um homem perfeito, porque a Bíblia diz que só há um perfeito, Jesus Cristo, mas ele não tem nada que desabone a sua conduta, e ele constitui uma família, e ali ele tem 2 filhos, e esses filhos, eles crescem. A Bíblia não fala nada sobre eles, não fala nada sequer sobre a esposa de Samuel, mas esses filhos crescem. E o texto que nós começamos a ler diz isso, no verso 1 ao verso 3, diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes em Israel.
O primeiro chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perseveraram e perverteram o direito. Então, esses filhos, eles se corromperam, e se nós trouxéssemos para o contexto dos nossos dias, Samuel foi um menino que nasceu na igreja, ele foi consagrado no templo, ele conviveu com o homem de Deus, provavelmente ele viu seu pai orando, provavelmente ele viu seu pai fazendo a obra de Deus, mas quando eles cresceram, eles se desviaram dos caminhos do Senhor. E Samuel foi cuidadoso quando colocou o nome dos filhos. Ele colocou o nome de um Joel, que significa o Senhor é Deus, e colocou o nome de outro Abias, que significa meu pai é o Senhor. Dois homens de Deus, criados num lugar provavelmente saudável, mas que quando na sua juventude, quando eles já são adultos eles não seguem o caminho do pai, os caminhos do pai. Eles se desviam. Então, o que nós precisamos entender como pais é que enquanto os nossos filhos estão sobre a nossa autoridade, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas no momento em que eles se tornam pessoas adultas, eles precisam tomar as suas próprias decisões. E eles irão fazer escolhas, e eles serão responsabilizados pelas suas escolhas. Porque como a gente já sabe, e é até um clichê antigo, filho de crente não é crente, precisa nascer de novo. Ele precisa ter sua experiência pessoal com Deus. Precisa haver algo que toque no coração dele para que haja uma transformação. Porque a responsabilidade dos pais é ensinar, a responsabilidade dos filhos é acatar o ensino e obedecer. Essa semana, eu creio que muitas mulheres aqui conhecem a Helena Tanuri. Quem conhece a Helena Tanuri? Aqui, as mulheres, principalmente, uma mulher muito usada por Deus. Mas ela tem uma filha que foi criada no ambiente da Lagoinha, aqui da década de 90, 80, por aí, 90, sei lá. E essa mulher, ela viaja o Brasil todo, falando. Ela enche auditórios, falando das coisas de Deus. E ela tem uma filha que aos 22 anos, mais ou menos, disse assim, olha, eu não quero nada com Deus. Eu quero ter minhas experiências fora. E ela diz no depoimento dela que ela pensou em abandonar o seu ministério por causa disso. Porque as pessoas, elas cobravam ela. Elas diziam, você vai para fora, edifica gente lá fora, e a sua casa, como é que está? E a sua filha? Até que ela recebeu uma palavra, que era para ela não desistir, que a filha dela, Deus cuidava, mas que era para ela não desistir do ministério dela por causa disso. Porque a filha dela, enquanto estava com ela diz, eu ensinava, eu era exemplo, eu fiz tudo o que eu podia. Mas chegou no momento em que ela disse assim, não quero nada. E pela força não pode ser. Pela força não pode ser. Então os filhos desse homem, os filhos de Samuel, eles escolheram desonrar o próprio pai. E a história de Samuel também nos mostra que os nossos filhos não serão necessariamente a continuação do nosso ministério. Eles vão ter as suas próprias vidas e eles vão construir as suas próprias histórias baseada em suas escolhas. Nós não podemos escolher pelos nossos filhos. Nós podemos orientar, e é bíblico.
E eles precisam, para nos honrar, nos obedecer, considerar a nossa orientação. Porque, teoricamente, nós temos mais prática de vida do que eles. Nós temos mais experiência do que eles. E faz parte de um coração humilde receber a orientação, o conselho, a direção. Mas, todavia, se eles não aceitarem isso, não há humanamente nada o que possamos fazer. É bastante duro isso, irmãos, é bastante pesado isso falar, mas é uma grande verdade. Então o texto continua, versículo 4 e 6, diz assim: então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que governe. Então Samuel orou ao Senhor. Então Samuel, ele colocou os seus filhos como líderes, como juízes em Berseba. Ele colocou uma expectativa, ele colocou os seus filhos ali para continuar provavelmente o seu ministério. E esses filhos, eles começam a se corromper. E aí o escândalo entra na igreja, o escândalo entra no meio do povo de Deus através da liderança. E isso enfraquece. O povo começou a olhar os filhos de Samuel, começou a olhar para Samuel, olhar para os filhos de Samuel, e olhar: não, isso aqui não parece, então nós não queremos. Veja, irmãos, como isso pode acontecer. Isso pode acontecer na nossa vida cristã. Um escândalo acontecer na igreja e as pessoas rejeitarem uma liderança. E isso enfraquece a igreja, isso enfraquece, num modo geral, a sociedade. As pessoas precisam de referências, de um modelo em que elas se inspirem. Na família, os pais são referências, são modelos para os filhos. Então eles precisam, muitas pessoas dizem: não, meu negócio é com Deus, eu não tenho nada. Não, irmão, a sua conversão não acaba em você. Deus não é exclusivista, Ele não tem interesse só em você. A sua conversão é o início de algo grandioso que Deus quer fazer através da sua vida. Agora, de acordo com a nossa posição, a posição em que ocupamos, o estrago é maior ou menor. Então, devido à posição do pai desses dois jovens, essas escolhas influenciaram uma nação. Então, o povo chega até lá e diz: olha, nós não queremos mais vocês. Não dá. E Samuel sofre com as escolhas dos filhos, mas ele não tem culpa. Ele, embora não seja um homem perfeito, não seja um pai perfeito, nada diga ao contrário, mas nada diga a esse respeito, mas ele não pode ser responsabilidade pelas escolhas dos filhos. Ele não pode ser responsável pelas escolhas dos filhos. Há pais que devem explicações aos filhos, sim. Pedido de perdão é glorioso. Se você errou com seus filhos, a instrução de Deus para você é para você pedir perdão, porque isso é digno, isso não é um atestado de fraqueza, isso é um atestado de grandeza diante de Deus, e isso vai fazer a diferença na vida do seu filho, que porventura está ferido. Isso é saudável. E Samuel está diante de um dilema. A Bíblia diz que ele não gostou daquilo. Eu imagino que ele se sentiu desonrado, descredibilizado. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele orou ao Senhor.
ele leva a questão diante de Deus, diante do Senhor. Versículo 7 ao versículo 9, o texto diz: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti agora. Pois atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então aqui Deus está falando que o problema não é necessariamente Samuel, o problema é a rebelião no coração, é a insatisfação contra Deus. Quem se levanta contra Samuel, está se levantando contra Deus. Quem se levanta contra a autoridade estabelecida por Deus sobre Samuel, está se levantando contra o próprio Deus. A semente da rebeldia, a semente de rebeldia contra a autoridade constituída está lá, é da natureza humana. Então, se os seus filhos tem uma espécie de rebeldia contra você, é uma semente que está brotando e que precisa ser combatida, porque isso é da natureza caída. Voltando, filho de crente não é crente, precisa ser trabalhado, ele não nasce pronto. Então veja, o diabo é impessoal, ele é inimigo de Deus, ele se levanta contra os filhos de Deus, criando confusão, dividindo, enfraquecendo e lançando uns contra os outros. Veja, o juízo de Deus para o diabo já está estabelecido, ele já foi derrotado. Ele não pode se levantar contra os filhos, contra Deus. O que ele faz? Se levanta contra os filhos de Deus, tentando destruir ministérios, tentando destruir sonhos, dividindo a família e criando confusão. Aqui no versículo 8 fica claro que o povo tem um coração dividido. Ele já tinha trocado Deus por um bezerro de ouro no passado, e agora ele está rejeitando o governo de Deus. O problema aqui não é um rei, estava estabelecido na profecia em Gênesis 16, que Israel seria governado pelo rei, em Canaã teria um reinado, mas a grande questão aqui é que o povo quer se parecer com as nações vizinhas. Ele não quer ser um povo diferente, ele não quer ser um povo devotado a Deus, ele quer ser um povo que se parece com as outras nações, e esse é que é o problema. É quando o mundanismo entra nas nossas casas, na nossa família, é quando nós não temos um padrão, nós não temos um modelo de família, e nós começamos a olhar para o mundo, olhar para as pessoas que estão lá fora e desejar a vida deles. É esse que é o grande pecado aqui, é esse que é o grande problema de Israel. É um coração dividido. E uma casa dividida, a Bíblia diz, um reino dividido não subsiste. Então, meu irmão, nesses dias nós temos a oportunidade de trazer unidade para as nossas famílias. Nós temos a oportunidade de convidar pessoas da nossa família para estar conosco, para se juntar à família de Deus. Pastor, e quem eu devo convidar? Quem sabe aquele que está lá, jogado, que ninguém acredita, aquele que é humilhado diante da família, que ninguém dá nada por ele, que está lá, sofrendo, separado, como se fosse leproso. Esse deve ser o nosso alvo.
Esse deve ser o nosso motivo de oração, de aproximação. Aquele que está enfraquecido, isolado, que é criticado pela família, que a família já disse, não tem mais jeito. Você, como um homem, uma mulher de Deus, você precisa ser um instrumento de Deus para resgatar essa pessoa, para tirar ela das trevas para a luz, porque você é luz, amém, irmãos? Você é luz, e a luz que brilha em você deve trazer algum tipo de atração para essa pessoa. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e ele disse para seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Que Deus ilumine os nossos corações esses dias, e nos faça sábios no sentido de sermos usados como instrumento para resgatar essas vidas. É hora de fortalecermos a unidade na nossa família. É hora de olharmos para dentro da nossa casa. É hora de olharmos para as pessoas, os anônimos que estão do nosso lado, que muitas vezes estão sofrendo. E esse momento é um momento em que o nosso testemunho deve brilhar, irmãos. Por quê? Porque aqui o problema é o testemunho. Aqui as pessoas começaram a ver os filhos de Samuel fazendo as coisas erradas dentro da igreja. E o que foi que isso aconteceu? Isso trouxe incredulidade. Isso trouxe resistência das pessoas ao próprio Deus. Jesus disse, olha, quem não é comigo, quem não ajunta, espalha. Eu creio que nesse momento é o momento da gente estar mais envolvido em oração, para que a gente possa verdadeiramente brilhar o nosso testemunho e as pessoas possam enxergar Cristo na nossa família. Amém, irmãos? E aí, a partir do final do verso 9, Deus diz assim, olha, tudo bem, o povo está querendo, o povo não quer mais nada comigo, não é contigo não, Samuel, beleza? Deus não fala nada a respeito dos filhos dele. Samuel também, ele não murmura com relação aos filhos dele, mas a questão aqui a resistência é contra Deus. E Deus diz assim, olha, tudo bem, eles estão querendo um rei, eu vou respeitar a escolha deles, mas você fala para eles as consequências de ter um rei terreno, de abrir mão de ser o meu súdito, de ser governado. Explica para eles que consequências virão sobre eles. E aí, a partir do verso 10 ao 13, Samuel começa a falar solenemente ao povo quais as consequências das escolhas que eles estão fazendo. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei e disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e o empregará no serviço dos seus carros e como seus cavalheiros, para que corram diante deles. E os porais uns por capitães de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Então veja, irmãos, as primeiras consequências vêm sobre a família e vêm sobre os filhos. Ele está dizendo, olha, vocês vão deixar Deus, vocês vão querer um rei humano, vocês precisam entender que há consequências para isso. Os primeiros atingidos serão os filhos de vocês. Eles vão sofrer. Esse rei, ele vai tomar os filhos de vocês. Filhos e filhas sofrerão, se você vê no texto desses versículos, e serão tomados como escravo.
Veja como isso é sério, irmão. Veja como a nossa conversão não diz respeito somente a nós. Aquilo que nós estamos fazendo hoje, aquilo que nós estamos refletindo através da nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos filhos, é importante. Veja como é importante o nosso relacionamento com a nossa esposa em casa, diante dos nossos filhos. Veja como é importante que o nosso lar seja um lugar onde traga uma experiência agradável para os nossos filhos. É lá que os nossos filhos vão desejar construir a sua família. É lá que eles vão ter um modelo a ser seguido. E parece que na dissolução de uma família, o que menos importa é o bem-estar dos filhos. Porque os cônjuges, ou os namorados, ou sei lá o que, eles estão tão envolvidos com a paixão do relacionamento, que eles deixam os filhos de lado. A importância que existia em Israel da preservação da descendência, daqueles que ficarão, irmão, as nossas vidas, elas irão acabar um dia, nós retornaremos ao pó, como a Bíblia diz, mas nós vamos deixar por aqui filhos e filhas, e nós precisamos nos preocupar com isso, com aquilo que nós estamos projetando aqui, aquilo que nós estamos vivendo, a mensagem que nós estamos passando aqui, de uma forma geral, como igreja nesse bairro, nesse estado, mas numa visão menos ampla na nossa própria casa, na nossa família. Então, os filhos são os que mais sofrem na dissolução de uma família. E quando Jesus, ele estava diante de Pilatos, diante de Barrabás, Pilatos lava a mão e ele fala para o povo lá, e aí o que é que eu faço? Quem é que eu crucifico, quem é que eu solto? O povo diz assim, olha, crucifica Jesus e solta o Barrabás. E eles falam algo bastante trágico e grave, em Mateus capítulo 27, verso 25, eles dizem assim, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Eles estão dizendo, a culpa do assassinato desse justo, que ele venha sobre nós, mas que eles venham também sobre os nossos filhos. Trazendo juízo para os próprios filhos. Então, irmãos, qual é a herança que nós queremos deixar para os nossos filhos? É uma herança de bênção ou de maldição? O que nós estamos projetando na vida dos nossos filhos? Bênção ou maldição? As nossas escolhas terão um impacto positivo ou negativo para nós, para a nossa família e para as próximas gerações. Samuel é boca de Deus como líder sobre um povo, mas ele está falando também como pai. Aquilo que eu estou falando essa manhã para todos vocês, eu falo para os meus filhos, Caio e Ananda, Ananda e Caio. As consequências de uma vida sem Deus. Versículo 14 ao 17. Tomará, a segunda consequência, tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e a seus serviços. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. A segunda consequência vem sobre as finanças, de uma forma mais como nação, a economia, e de uma forma mais familiar sobre as finanças.
Ele fala 2 vezes em dizimar. Olha, você vai dar. Você vai ser tomado aquilo que você conseguiu com seu suor. Enquanto o Rei verdadeiro, o nosso Deus, traz para nós o princípio da mordomia, onde Ele nos dá, mas não nos toma. A Bíblia diz que o rei humano, esse aqui que não é Deus, ele faz o quê? Ele toma, você vai dizimar à força, o que ele está dizendo aqui. Às vezes a gente está dentro da igreja e não entrega aquilo que Deus nos deu. A gente retém. Mas lá fora, você não tem pena de gastar, você não tem pena de dar o seu dinheiro. Porque, na verdade, você está sendo roubado. Você está bancando o seu vício. Você está tendo prejuízos financeiros. Porque você não entendeu ainda o princípio da mordomia. Então ele está dizendo aqui, olha, aquilo que tu vai construir com o teu suor vai te ser tirado, vai te ser roubado. E nós vivemos isso hoje, nos nossos dias, na nossa nação. O povo brasileiro fez uma escolha e nós pagaremos o preço por essa escolha. Veio um cenário negro por aí, qualquer pessoa que tenha um neurônio entende isso. Mas serão consequências da escolha de uma nação. É com muita tristeza que nós vemos, por exemplo, essa semana, o líder máximo da nossa nação fazendo pacto com demônios. Tomando paz de demônios em terreiro de macumba. Mas isso foi o quê? Isso foi a escolha de um povo. Fizemos uma escolha. E não devemos nos vitimar. Talvez você não fez essa escolha aí, mas nós estamos no meio disso tudo. E pagaremos um preço por isso. Que Deus seja conosco. Que Deus abençoe a nossa nação. Nunca devemos desistir de orar pela nossa nação, pelo Brasil. Mas entendemos claramente, essa manhã falando de uma forma clara, entendemos que a nossa situação não é boa. Deus está nesse negócio? Com certeza está. Mas não esqueçamos que o nosso povo fez uma escolha. E as consequências, ela virá, sem dúvida nenhuma. Então, quando nós não somos fiéis ao nosso rei, quando deixamos as nossas finanças expostas ao príncipe deste século, nós sofreremos prejuízos. E é isso que a Bíblia fala, especialmente no livro de Ageu, capítulo 1, verso 6. Quando o profeta está falando sobre a indiferença daquele povo com a casa de Deus. O povo estava construindo as suas riquezas, as suas casas, os seus palácios, e a casa de Deus estava abandonada. E no livro de Ageu, capítulo 1, verso 6, o profeta diz assim: tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Ele está dizendo, olha, vocês trabalham tanto, mas nunca dá. Porque aquilo que vocês recebem, é como se vocês colocassem num saco furado. Você bota lá e ele derrama. Essa é a realidade de muitas pessoas que não têm tempo para Deus nos nossos dias, porque trabalham. E a Bíblia diz que correr atrás de riqueza é como correr atrás do vento. Você nunca chega ao fim, porque a medida de ter não enche. Quanto mais você tem, mais você quer. Enquanto o Senhor nos dá contentamento com aquilo que nós temos, e nos ensina a vivermos uma vida
piedosa, entendendo que tudo aquilo que Deus nos deu, Ele nos deu para que a gente administre para Ele, dando a sua parte e usando com sabedoria a parte que fica. O rei deste mundo nos faz escravos, onde corremos para satisfazer os nossos prazeres, que são insaciáveis. Versículo 18: então naquele dia clamareis por causa do vosso Deus, que haverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus está dizendo assim: olha, vocês fizeram uma escolha, está aqui as consequências. No dia que a coisa apertar, vocês vão orar para mim, vocês vão se lembrar de mim. Foi assim no Egito. O povo foi para lá e esqueceu de Deus. Quando a coisa apertou, quando o faraó começou a apertar, eles lembraram de orar. Ele está dizendo: quando vocês orarem, eu não vou ouvir, porque foi uma escolha de vocês. E isso acontece em 1 Reis, capítulo 12, verso 4. O texto vai dizer assim, o que está acontecendo em 1 Reis, capítulo 12, verso 4? Salomão, ele morre, e o seu filho, Roboão, ele assume como rei. O reinado de Salomão foi um reinado onde ele construiu o templo, ele construiu obras grandiosas. Então ele botou muito jugo nas costas do povo. O povo trabalhou muito, muito, muito. Então quando Salomão morre, o povo está cansado. Aí assume o filho de Salomão, Roboão. Quando Salomão assumiu o reino, ele pediu sabedoria a Deus. Quando Roboão assume o reino, ele vai se aconselhar com os anciãos, que são o povo do tempo de Salomão. E ele pergunta assim: como é que eu devo agir aqui no reinado agora? Aí os homens sábios daquele tempo disseram: olha, você precisa aliviar a carga das pessoas, elas estão muito cansadas. Então você precisa maneirar um pouco, para você receber a simpatia do povo, para o povo descansar. Aí ele sai de lá, ele vai pedir conselho com os seus amigos, aqueles que eram do tempo dele, aqueles jovens. E os caras dizem assim: rapaz, se o teu pai for pesado, tu tem que ser mais pesado do que teu pai. E qual foi o conselho que ele acolheu? O dos seus amigos. E ele chega para o povo todo e diz: olha, papai foi pesado para vocês, eu vou ser muito mais, segura que o negócio vem aí. O que o povo fez? O povo disse: quem foi que disse que nós somos obrigados a te servir ou te seguir? O que acontece? Há uma divisão em Israel, reino do norte e reino do sul. Por quê? Porque um jovem não atendeu a um conselho de um ancião. E a Bíblia nos manda pedir conselho. Jovem, ouça o conselho dos seus pais. Considere os conselhos do seu pai, da sua mãe, porque isso é saúde para você. E isso agrada a Deus. Agrada a Deus. Então aqui causa uma divisão por causa de uma atitude de um jovem que não se submete a um conselho de alguém mais maduro. Versículo 19 a 22. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, nós teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Seja feita a vontade de vocês, assim na terra como no céu. O homem fazendo a sua vontade e sofrendo as consequências da sua atitude. Você que é pai, você que é mãe, talvez você esteja sofrendo uma situação assim.
E a instrução que a Bíblia nos diz, ou nos dá, é confie no Senhor. Confie no Senhor. Não desista do seu filho ou da sua filha. Não desista daquele que se rebelou contra Deus, daquela que se rebelou contra Deus. Vá atrás. A época é essa. O tempo da reconciliação é esse tempo. Nós temos um projeto que encaixa perfeitamente com esse momento. O momento de reconciliação, o momento de nos tornarmos um, o momento em que o nosso testemunho deve brilhar nesse mundo em trevas. E a gente ser instrumento de Deus para entender, estender as nossas mãos aos perdidos. E talvez você não precise atravessar a rua para alcançar um perdido. Talvez esse perdido esteja na sua própria casa. Talvez essa perdida esteja na sua própria casa. E nós não devemos, como pais, desistir dos nossos filhos, mas precisamos respeitar as suas escolhas. Deus trata, irmãos. Quando nós oramos, essa semana estávamos falando isso na nossa reunião, que quando nós oramos pelas pessoas, as coisas acontecem. A gente não sabe como Deus vai agir, mas Ele age, porque Ele é fiel. Devemos crer na promessa de Deus. Não devemos desistir de ninguém. Não podemos descartar ninguém. Não podemos ter esse entendimento de que o nosso Deus é exclusivista. Ele me amou, Ele me colocou num pedestal diante da minha família. Então aqui existem muitas pessoas que são inferiores a mim porque são pecadores. Não, irmão. Não. Deus levanta um para alcançar outros. E nós devemos sempre estar dispostos a ouvir a voz de Deus e a obedecer a voz de Deus, a fazer escolhas. Então nós podemos concluir, como pai, devemos amar e ser referência para os nossos filhos, modelo, para que eles não vá lá fora buscar um modelo para as suas vidas, para que eles não precisem ir lá fora buscar um modelo para a sua família, mas que eles achem isso dentro da nossa própria casa. E o recado para os filhos é que os filhos devem honrar e aceitar as orientações dos pais. De certo que nem sempre os pais estão certos naquilo que defendem, mas nós devemos considerar o conselho antes de qualquer atitude. Para os filhos, na fase adulta, eles precisam fazer suas próprias escolhas e arcar com as consequências. Se você tem um filho, você precisa dizer para ele: olha, não faça a sua futura esposa sofrer. Porque se ela é uma filha de Deus, ela é tua irmã em Cristo. Tenha caráter e assuma a sua responsabilidade. Concluímos então que as nossas escolhas definirão o nosso presente e o nosso futuro. Deus tem propósito em tudo? Sim. Deus é soberano sobre tudo? Sim. Mas Ele coloca diante de nós escolhas para que a gente faça. E quando nós somos orientados ou por Ele ou por pessoas que têm mais experiência, nós temos menos chances de errar. As nossas escolhas definirão tudo que nós somos e o que seremos. Jesus é o nosso modelo a seguirmos. Nós, como pais e filhos, não devemos desejar a aparência do mundo. Irmãos, o mundo não tem nada para nos oferecer. O Deus desse século, que a Bíblia diz que é Satanás, ele não tem nada de bom para te dar. Ele não tem. Mas o nosso Deus,
Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus soberano e Ele nos dá tudo. Ele nos dá, inclusive, a possibilidade de fazermos escolhas. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Aleluia. Você que é pai, você que é filho, você que está aqui na condição de avó, de avô, coloque a mão no seu coração e vamos orar diante do Rei perfeito. Nós já fizemos uma escolha. E se você essa manhã entrou aqui e ainda não fez uma escolha, você está diante de uma escolha. Eu queria estender essa possibilidade para você nessa manhã. Você que entrou aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus. Você ainda não tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quiser fazer isso essa manhã, você levante sua mão assim bem alto que nós queremos orar por você. Você que deseja entregar, você chegou aqui nessa manhã, você está decepcionado, você talvez foi magoado, ferido pela sua família, pelos seus pais, e você está meio sem rumo na sua vida. E você viu a história de 2 jovens que tinham tudo para dar certo, mas deram errado por causa das suas escolhas. E você deseja fazer a melhor escolha essa manhã. Levante sua mão bem alta assim. Nós queremos orar por você. Tem alguém essa manhã? Lá em cima, alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, constituir um rei verdadeiro sobre a sua vida. Existe alguém? Lá em cima, aqui embaixo, existe alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Você fique bem à vontade, o Ministério de Louvor vai cantar um louvor. Se você sentir o toque de Deus no seu coração e quiser essa manhã fazer uma escolha, você vem aqui na frente que nós queremos orar por você.